mas nós vamos ver que ela precisa de um método, de um processo de desenvolvimento sucessório profissional e não aleatório, né? Como eu falei, às vezes Sim. cai de paraquedas. O cair de paraquedas é porque eu pego um sucessor, coloco lá, agora você vai gerir o nosso negócio, né? E ele não vivenciou os processos. Conhecer a operação é uma coisa, vivenciar É é a outra. prática, cometer erros, aprender com os erros, tudo isso. Então, ele não vivenciou esse processo. Então, logicamente, que ele vai tendo um método, fica mais fácil, e daí o tempo, né? Então, vamos lá. Tem fases para... Tem um roteiro, Vamos né? lá. Que Como é que é esse nós, roteiro? claro que cada um adequa, né, esse A sua roteiro, essas realidade, né? fases, formata essas fases, né, esses objetivos de estruturar todo esse processo, adaptar à realidade da sua empresa, porque cada uma é diferente. Mas, digamos assim, a primeira fase é de preparação. Então, o sucessor tem que ter uma formação acadêmica, né, uma graduação e um desejável de uma pós-graduação, Certo, já que ele né? vai dirigir a empresa da família. Ter experiência profissional externa, além da Isso é empresa da importante? família. Isso é importante? Fora? É fundamental, é Olha, crucial, não só fora, né, do negócio da empresa, mas preferencialmente no exterior também. Uma experiência, né, de um cargo, ter passado pelo processo, pelas práticas em outro negócio fora, então isso consolida, né, a experiência, o mérito dele assumir um cargo, né, de gestão primeiro e depois de diretoria dentro da empresa familiar. Pós ele ter adquirido isso, a formação teórica, digamos assim, as formações e daí praticado fora do mercado, ele ingressa de volta na empresa. E daí ele deveria passar, onde a gente chama de fase da especialização. Ele vai passar por diferentes áreas operacionais e estratégicas da empresa. Então, ele vai vivenciar, eu digo experimentar, né, na prática, na prática. e desenvolver as suas competências técnicas e sobre o negócio, vai se aprofundar no negócio, na cultura, nos processos internos e aprender fazendo. Então, veja, se na da de preparação eu tenho 1, 2 até 3 anos, olha o tempo. Na segunda, eu tenho 2 a 4, olha lá. Puxa, Então, os 10 já foi anos metade dos vai 10 e mais um ficar, pouco. né, vai ficar pouco. E daí, quando eu passo por essa vivência dentro das áreas, né, dos departamentos, aprendendo, vendo como fazer e praticando isso, digamos, eu vou para um on-the-job, passando em cada um. E isso não é um tempinho ali que você pega, né, num clique ali e já sabe tudo. O como fazer, da onde que vem. Então, assim, imagina cada área, tamanho de cada área, uma indústria, Não pode né? ser correndo mesmo, né? Vai ser 1, 2 horas ou 1, 2 dias que passe num setor que vai dar. Talvez Ah, para conhecer até uma boa introdução, para mas mesmo conhecer uns 6 meses, né? E então, daí? Então, aí depois dessas duas fases, experienciar, né, muito mais. depois dessas duas fases, ele vem para uma terceira, onde ele vai assumir um cargo intermediário de liderança, um gerente, um gestor. Aí eu colocar a mão na massa. Mas não é Exatamente. o cargo de diretor ainda, né? É. É um cargo ligado já na estrutura para valer. Liderança intermediária, que a gente chama, Certo. então, coordenação, gerência, né? Então, vai praticar já alguma tomada de decisão, vai liderar um departamento, vai liderar projetos técnicos, então, ele vai vivenciar.
Pense você, digamos assim, coloco uma pessoa lá na tua empresa que não sabe nada lá para ser o CEO. Ele Não tem como dar conhece, certo, né? ele conhece, é da família, conhece, né? Conhece o processo que Tem vende, o que noção. não vende, essa coisa toda, tem noção das operações, mas ele não está à frente do negócio, entende? E não tem experiência nenhuma naquilo, né? Não tem a prática. Então, o certo, essas fases é para desenvolver. É uma verdadeira formação de líderes, né? Porque daí na quarta fase, depois de passar, então, veja, a fase de gestão, uns 3 a 5 anos para ele ficar como Nossa, gerente. os 10 é pouco. Eu retiro o que eu disse. Acho que os 10 podem nem ser suficientes, então. Não, mas às vezes, né, depende do engajamento, se desde pequeno já se identificou. Então, assim, para cada estrutura, a gente avalia, mas normalmente o processo demanda, tem essa preparação, porque depois ele vai assumir o quê? Um cargo de direção e participar, né, do conselho da empresa. Então, veja, tenho 4 fases, 4 etapas para eu, na quarta etapa, ir participar do conselho como diretor, assumindo um cargo, né, de diretoria, e daí vai participar de conselhos dentro da empresa, fazer parte disso, né? Então, no outro episódio, nós vamos aprofundar essa formação do conselho, e daí vai ficar mais claro o que a gente está falando aqui, porque assim, só na quarta fase que vai participar do conselho, meu Deus, né? Passou como gerente. Gerentes normalmente não fazem parte de conselho, é diretoria. E são, né, escolhidos. Então, tem toda uma estratégia que a gente vai falar no outro para participar aí de conselho. E daí tem o desenvolvimento desta visão, vai conseguir consolidar tudo isso para lá na frente, né, conhecer o mercado como diretor, tomar decisões, né, bater o martelo lá como gerente, participa dos projetos, mas a diretoria que dá essa, né, junto com o conselho que define e votam, né, sim ou não nisso. Então, é todo esse processo. Então, vê que 10 anos não é muita coisa. Pode até nem ser suficiente. Mas planejando bem, né? Você acabou de descrever o método, né? As fases do que seria uma boa distribuição